Então, isso hoje, na verdade, nós temos uma deficiência, eu não vou dizer nem grande, eu vou dizer larga. Porque existe a questão da falta de preparo devido a não ser algo tão enfatizado e até, vou colocar assim, de uma forma até um pouco meio que grotesca, até me perdoem, mas assim, os profissionais de emergência, eu sei que tem profissionais que conhecem do tema, mas acredito que vão estar concordando comigo. A visão em relação a esse tipo de evento, ela hoje ainda é muito limitada. Então, assim, praticamente nós temos eventos no Brasil, eu não quero citar em específico, até para poder não Sim, gerar claro, um ótimo. mal-estar, mas assim, nós tivemos vários eventos ao qual a dificuldade da identificação do toxidromo e o atendimento a nível hospitalar, ele acabou sendo muito falho, e isso acabou motivando e levando várias pessoas a óbitos. E uma coisa que eu considero muito importante, inclusive hoje, é a questão de que o aspecto toxicológico ele tem aumentado cada vez mais. Então a gente pode abranger praticamente tudo. Quando você pega um incêndio, a vítima que está ali, que é retirada de dentro de uma área de fumaça, ela vai estar intoxicada. Então eu preciso dar um atendimento para aquela pessoa específico ao toxidromo dela, não somente tratar ela por sinais e sintomas. Então eu preciso entender o que aconteceu. Hoje nós temos veículos elétricos, né? Teve até o Marcelo aqui falando sobre esses eventos, é uma pessoa Claro, o fantástica. Marcelo esteve aqui conosco. Ele é fantástico e está trazendo essa novidade e, ao mesmo tempo, também algumas atividades eu fiz junto com ele relacionado a esse evento que é um pouco diferenciado dos incêndios regulares, onde você vai ter ali, no incêndio regular, você vai ter cianeto, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, acroleína, ácido clorídrico, os hidrocarbonetos. Então, assim, você tem isso num evento regular. Quando você pega num veículo elétrico, você tem, além dessas substâncias, você vai ter também os solventes orgânicos e o HF, né, o ácido hidrofluorídrico. A questão toda já sabemos como atuar com eles, né? Então, Olá, eu sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nossa entrevista chama hoje um grande especialista para falar pra gente falar hoje de emergência natural e tecnologias. Essa pessoa é uma figura icônica aí na área de emergência, um instrutor que roda aí a Poké Chui aqui, todo mundo conhece ele, é figura carimbada, é ele, é Fábio Barros. Olá, Fábio, seja bem-vindo. muito obrigado, Valteci. Muito obrigado. Agradeço já o convite desde já, né? Ter a oportunidade de falar num podcast como esse e, da mesma forma, já olhando o histórico, né, de todo mundo que já passou por aqui, é bem complicado, né, em relação à responsabilidade e gratificante ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, eu vou sobreviver. Vai Eu sobreviver. vou sobreviver. É o que você faz, né? Você faz as praticamente. pessoas sobreviver. Porque falar em sobreviver, eu vou falar seu currículo. Cara, eu tenho que ler o currículo do Fábio aqui, ó. Ele é técnico em emergências médicas, é especialista em emergências médicas e produtos perigosos, HAZMATs, né? É também especialista em comportamento do fogo, combate a incêndio e processos inflamáveis também. Foi subsecretário, olha, isso aí a gente vai focar, hein? Porque você foi secretário de Defesa Civil em Valência, no Rio. Isso, até o ano de 2016, né? 2000, puxa, que legal. Também atuou no Centro Multidisciplinar do SAMU no Rio de Janeiro também, que é o IEP, é o NEP? Não, na época ainda não tinha a implantação do NEP. Isso que foi uma parte bem interessante. Foi uma. A gente vai comentar mais sobre isso, né? Mas Show, já que legal. comentando já, foi um programa que foi criado em relação ao Processo APEL, uma instituição que existe no Rio de Janeiro, fantástica, e em parceria com a Secretaria de Saúde. Então eles criaram um centro multidisciplinar de educação. E dali eu acabei passando um tempo no SAMU, fazendo a capacitação e acompanhando o desenvolvimento de atuação deles. Foi um programa muito bom, muito bom. Pô, quase suspeito para falar de Fábio. Acompanha a trajetória dele aí, tem quase 20 anos. É um cara multifacetado, né? Então ele não sabe o que ele faz. Ele tem que pregar lá quando ele vai dar aula ou quando ele vai fazer algum projeto para ele olhar o que eu vou fazer hoje, o que eu vou dar aula, né? Porque ele nem sabe o que ele faz, mas faz com exímio. E aí a gente quer saber assim, porque quando eu pego uma pessoa de um profissional do seu calibre, que você é um grande instrutor, que renomado, você roda todas as estrelinhas. Aí eu fico me perguntando, quando uma pessoa sabe muito,
eu fico imaginando assim, a conta não fechou. Começa a sua história. Por quê? Você chegou aí. Vamos lá. Se quiser contar tudo, conta. Pessoal, pegue o lenço agora que é hora de chorar. Essa... histórias da vida, né? Bom, na verdade, por incrível que pareça, quando eu falo sobre a minha ida, né, assim, para a área de emergência, é algo que, quando eu falo que foi de paraquedas, é meio assustador, né? Normalmente todo mundo traça um plano, eu não. Eu era jovem aprendiz no Rio de Janeiro, na época o termo não era nem esse, era patrulheiro, né? Patrulheiro. Patrulheiro. Então, Que o jovem aprendiz, ele nasce lá em 2003, 2003, o ano. Isso aí. Só que o meu ainda foi um pouquinho antes, né? O jovem aprendiz, o termo, né? Foi nesse período e eu tava mais ou menos assim, vamos dizer, período de 98, vamos dizer assim. E eu já atuava numa empresa. Cabeludão, argola, brinco, né? Tocava em banda de rock, aquela coisa todinha. Doideira total. E sem o objetivo de entrar pro exército. Beleza. Depois, quando chegou o período de alistamento, o que é que eu fiz? Entrei pro exército. Aí, quando eu entrei pro exército, ali praticamente eu tive uma visão um pouco diferenciada. E eu percebi o seguinte, poxa, eu gosto disso. E dali, depois do meu período de saída, eu passei um tempo sem conseguir, assim, emprego. Perdi muita referência em relação a trabalho. E aí, essa parte que é bem interessante. Eu fui vender jornal hoje eu morreria de fome num negócio desse, né? O pessoal não sabe nem o que é jornal, né? Não sabe. Eu fui vender jornal. Eu gosto muito de comentar sobre isso. Eu fui vender jornal em semáforo. Então, assim, eu ficava ali, lá no Rio de Janeiro tem um jornal chamado O Dia, né? E o Dia Extra, meia hora. Então eu ficava ali nos pontos de semáforo de ônibus, com o jornal ali, os veículos paravam, eu batia na janela e vai, aí era 50 centavos, na época, coisa pequenininha, né? Uma história assim bem, bem interessante. Até um dia que um amigo, o pai dele bombeiro do estado, né, do Rio de Janeiro, né, um amigo, ele virou e falou assim, pô, Fabinho, assim que eles me chamam lá no Rio, né? Eu tenho um curso lá em Cascadura, que é um bairro lá, né? Falando assim, pô, um curso bacana, de resgate e tal. E eu tava recém saído do exército, eu ainda tava naquela vibração, né? Aí eu fiquei naquela assim, poxa, vou lá dar uma olhada. Aí fui ver, eu tô dando uma resumida, né? Aí fui ver, quando eu cheguei lá, vi aquela galera de camisa preta, calça camuflada. Aí eu olhei aquilo dali, me encantou aquele negócio, eu peguei e me inscrevi. Aí, dentro desse período, eu comecei a fazer o curso. O curso ele teve 3 meses de duração. E o interessante foi que, ao final, eu acabei sendo chamado para poder trabalhar lá. Porque, por incrível que pareça, o responsável pelo curso, ele é falecido hoje, mas ele foi do mesmo batalhão que eu, né? Então, foi uma coincidência e acabei ficando ali durante um bom tempo. Depois desse período, praticamente finalizando esse período, eu fui para onde? Fui para o apoio de guarda-vida do Gemar. Fiz o curso de guardião de piscina. Você fez o Gemar, Fiz ó. o Gemar na Sobrado época. de lá. Então, tive a oportunidade de conhecer algumas figuras, né? Como o Coronel Marco Aurélio da época, né? Davi Então, Spillman. David Spillman, que é o Papa, que a gente tem escreve. um papo. Então, assim, foi bem legal nesse período. Porque dali eu saí da parte do resgate e fui para a parte aquática. Então virou uma paixão minha, tanto que é até hoje. E depois desse período eu saí, fui para o fogo, que aí eu fui conhecer um pouco mais sobre a segurança contra incêndio e fui trabalhar como bombeiro civil. Aí dali acabei conhecendo mais um pouco sobre a segurança do trabalho, tudo isso, até um certo momento em um evento da revista Emergência. Ela tem uma importância muito significativa na minha vida. Eu acho que Olha só, legal. Acho que eu revista- nunca tive a oportunidade de contar isso na A minha revista história. Emergência. Na minha história. Então teve um evento, eu não me recordo bem se foi o ano de 2006 ou 2008, que foi no Rio de Janeiro. E eu já era, naquela época, eu era supervisor de bombeiro. Eu não me recordo bem a data. Aí eu assisti uma palestra de um ser que já veio aqui, inclusive. O Jorge? O Jorge, chamado Jorge Alexandre. Alexandre. Aí, ali, naquela palestra dali, eu saí com duas opções. Ou eu largava a profissão, ou eu mudava de área, ou eu me incentivava a fazer a coisa certa. E foi meio que uma virada de chave isso dali, porque praticamente ele mudou o meu conceito do que eu fazia e do que era realmente a emergência. Aí dali, praticamente,
eu coloco que daquele dia em diante ali, praticamente foi uma reviravolta na minha vida. E eu comecei a ter outras ambições em relação à emergência. E começou a pulverização. Então, eu comecei daquela época entender o que que era um hazmat medical, que eu nunca tinha ouvido falar, ver o que que era realmente uma questão de atuação de bombeiro. O meu conceito era totalmente equivocado, né? Vamos colocar dessa forma. E isso daí acabou me melhorando muito. Eu utilizei aquilo dali como referência. Então, eu existo exatamente desde duas fases. É o antes-evento da revista Emergência e o pós-evento. Então, isso daí mudou muito, né? E dali eu venho deslanchando, né? Assim, tanto que eu brinco com o Jorge, eu falo assim, Jorge, eu mandei um e-mail naquela época, você nunca me respondeu. E não responde. Ele nunca me respondeu. Aí ele morre de rir, ele fala, pô, vou procurar lá. Eu falo, vou achar. Aí ele, mas o que que você mandou? Eu falei, possivelmente alguma coisa. Pode falar besteira aqui? Pode, pode. Possivelmente alguma coisa idiota. É. Alguma coisa idiota. Nossa, me assustou. Me assustou. Eu vou pedir só para tirar da nota taquigráfica, porque a palavra foi pesada. Eu falei, possivelmente alguma coisa idiota, tipo, como é que eu faço para ser você, né? Uma coisa desse tipo, né? Sim. Algo desse tipo. E, Né? e ele é um grande estimulador, né? Ele É um grande estimulador. Ele é. Puxa, essa é a história de Fábio Baia. Eu falei que a conta não fechava, né? Agora fechou. Agora entendemos os porquês. Chegou até aqui. Fábio, o porquê tá aqui. Vamos aproveitar o gancho aí, pegar, ó, você foi militar. Isso. Aí o pessoal quer saber, o que é o tal do QBRN? Qual é a nomenclatura correta agora? É o químico, biológico, como que é? Existe uma diferença bem grande nessas duas abordagens, né? Uhum. É até bem interessante. Sim, e depois explosivo. Vai lá. Sim, sim. Fecha e vai para o explosivo. O que acaba mudando é o seguinte: quando fazem a abordagem relacionada ao hazmat, né, que é o Hazardous Material, e o CBRN, que é a sigla que acaba sendo oriunda do DQBRN, né, que nós colocamos, ela tem Repete de novo. DQBRN, que é um batalhão do Exército, né? Uhum. Inclusive. E a Marinha hoje ela tem também. O que acaba acontecendo é o seguinte: quando se fala sobre esses dois termos, eu utilizo até isso nas minhas aulas, é que existe uma certa confusão. Por quê? Não é a mesma coisa? Bom, teoricamente, como origem, sim. Mas quando nós falamos sobre hazmat, ele está se referindo a acidentes ou eventos não intencionais. Então, é onde normalmente você vai ver as viaturas do bombeiro, isso é muito comum. Agora, quando se trata do CBRN, que é a sigla em inglês, ou no Brasil como DQBRN, que é a mesma equivalência, ela tem um intuito intencional, que quer dizer o quê? Ou seja, atentados terroristas ou aquilo dali foi feito foi proposital. Então, não cabe a unidades de bombeiros, né, comumente, atuar diretamente nesses eventos, não que por capacidade, mas por questão de cenário mesmo. Porque muitas das vezes o cenário ele tem que ser controlado mediante a questão de estratégias táticas com o intuito militar. Militar que eu digo de combate. E algumas aplicações desse termo, como o CBRNE, ou seja, o acréscimo dele, é o que acaba diferenciando também em relação ao hazmat. Por quê? Quando entra essa sigla ali, algumas nomenclaturas você consegue ver, né? DQBRN, que coloca, no caso, no Brasil, é Defesa Química, Biológica, Radiológica, Nuclear e Explosiva. E no caso, o CBRNE também ele entra dentro desse mesmo conceito. Então, a maioria dos eventos que são relacionados a motivos intencionais, além da origem química, biológica, radiológica e nuclear, ele vem acompanhado também de explosivos. Então, isso é uma atenção que é despertada a essas unidades, né? Então, fora do Brasil, nós temos a FBI, várias instituições que atuam com o CBRNE, e no Brasil, hoje, exclusivamente é o Exército que faz, né? Então, tem um batalhão que atua diretamente com isso, é o mais antigo e é o que tem maior evidência, e também tem, a Marinha também tem 3 unidades que trabalham com isso. A aeronáutica tem pessoas capacitadas, mas os que são focais mesmo dentro desse ponto é o Exército e a Marinha. Puxa, que legal. Podemos marcar um encontro um dia para a gente focar nessa parte de militar e explosivo, que é interessante também. Ah, legal. Então, mas eu acho que o foco aqui, o pessoal acho que vai querer saber é o seguinte: vou entrar pesado, hein? E os hospitais, como que estão para receber esses pacientes de emergências
químicas, aí você pega o cenário inteiro. Sei que você fez treinamento, viu? Um treinamento lindo que você faz aí em parceria com um grupo dentro de um grande hospital. E aí fique à vontade. Então, isso hoje, na verdade, nós temos uma deficiência, eu não vou dizer nem grande, eu vou dizer larga. Porque existe a questão da falta de preparo devido a não ser algo tão enfatizado e até, vou colocar assim, de uma forma até um pouco meio que grotesca, até me perdoem, mas assim, os profissionais de emergência, eu sei que tem profissionais que conhecem do tema, mas acredito que vão estar concordando comigo. A visão em relação a esse tipo de evento, ela hoje ainda é muito limitada. Então, assim, praticamente nós temos eventos no Brasil, eu não quero citar em específico, até para poder não Sim, gerar claro, um ótimo. mal-estar, mas assim, nós tivemos vários eventos ao qual a dificuldade da identificação do toxidromo e o atendimento a nível hospitalar, ele acabou sendo muito falho, e isso acabou motivando e levando várias pessoas a óbitos. E uma coisa que eu considero muito importante, inclusive hoje, é a questão de que o aspecto toxicológico ele tem aumentado cada vez mais. Então a gente pode abranger praticamente tudo. Quando você pega um incêndio, a vítima que está ali, que é retirada de dentro de uma área de fumaça, ela vai estar intoxicada. Então eu preciso dar um atendimento para aquela pessoa específico ao toxidromo dela, não somente tratar ela por sinais e sintomas. Então eu preciso entender o que aconteceu. Hoje nós temos veículos elétricos, né? Teve até o Marcelo aqui falando sobre esses eventos, é uma pessoa fantástica. Claro, o Marcelo esteve aqui conosco. Ele é fantástico e está trazendo essa novidade e, ao mesmo tempo, também algumas atividades eu fiz junto com ele relacionado a esse evento que é um pouco diferenciado dos incêndios regulares, onde você vai ter ali, no incêndio regular, você vai ter cianeto, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, acroleína, ácido clorídrico, os hidrocarbonetos. Então, assim, você tem isso num evento regular. Quando você pega num veículo elétrico, você tem, além dessas substâncias, você vai ter também os solventes orgânicos e o HF, né, o ácido hidrofluorídrico. A questão toda já sabemos como atuar com eles, né? Então, hoje a nossa visão ainda é muito limitada em cima disso. Hoje a visão ela ainda é muito do operacional. Pegou a vítima, que é um trajeto que é traçado praticamente. Pegou a vítima, tirou ela da localidade, ali, fez aquele socorro, fez a redução do contaminante e entregou para a ambulância. Aí entra uma interrogação. Na ambulância é feito o quê? Entendeu? Nós temos algum programa que serve como orientação para a gente? Então, isso hoje ainda é um problema bem, bem grande que nós temos. Ao meu ver, né? Ao meu ver. Eu dou aula numa pós-graduação e eu dou aula exatamente desse tema. E eu consigo perceber a surpresa A maioria dos participantes. não vai fazer. Mas o que eu faço com ele se eu entrar com ele na viatura? Exatamente. E aí? Exatamente. E isso... Quer dar uma palhinha? Hã? Bem de leve. Em relação a... Mas de leve, bem de leve. Beleza. Bom, quando a vítima ela é retirada, eu preciso de alguns aspectos. Existem formas de triagem que nós conseguimos conhecer, aqueles famosos XABCD do PHTLS, o MASH do ITLS, que é muito comum, hoje o PHTLS citando ambos. Só que quando nós falamos sobre vítimas de contaminação, mesmo eu tendo esses mnemônicos, eu tenho alguns pontos relacionados a ele. Por exemplo, eu tenho o chamado MASH2, que ele é direcionado a vítimas de intoxicação, onde eu falo sobre a questão de utilização de máscara, a questão de contramedidas, antídotos, contramedidas. Então ele muda. E isso daí, ela faz o quê? Ela define praticamente a forma que eu vou preparar essa vítima para poder estar sendo levada para dentro da ambulância. Ou seja, o que vai ser feito? Eu vou fazer uma redução, então a redução ela é feita com água. Então, existe até algumas abordagens muito incoerentes relacionado a água é um descontaminante. Não, a água é um redutor. É o maior redutor que nós temos. Redutor. E que é encontrado em maior quantidade. Inclusive, devido a esses pontos, ela acaba sendo muito utilizada. Só que ela não seria só isso. Então, assim, eu tenho E o Difoterine? O Difoterine... Deu Difoterine e agora tem um outro, que eu esqueci o nome, um paralelo, verdinho. Geosol. Se eu não me engano, o nome é Geosol, se eu não me engano. Tem dois lá desse, tem o Difoterine. Então, o Difoterine e o Geosol, eles são neutralizantes. Então, qual a diferença? Para ácido e para base. Para ácido e para base. Então, assim, o que acaba acontecendo é o seguinte,
A água ele é um redutor. O difoterine foi até um exemplo bem legal, ele é um neutralizante. É uma coisa de alienígena, né? Hã? Porque quando você vai entender, é só o químico que Nossa, entende. é Quem não é fantástico, químico acha que é coisa fantástico demais. alienígena, né? Inclusive, até nesse ponto, né, a gente consegue ter uma percepção assim. Eu já ouvi pessoas dizendo que o difoterine era um medicamento. Pessoal, quem está assistindo, difoterine não é medicamento, tá? Não ele é um neutralizante. Ele não trata de uma afecção. Ele trata do produto. Então, se você aplica ele na pele, ele vai buscar o produto. Então, ele não é um medicamento, tá? Então, é só Então, para. Eu acho legal deixar não isso. pode, Por favor, não cortem isso, tá? não pode aspirar. Hã? Não pode aspirar ele. Não pode É uma aspirar. pergunta. Não pode aspirar. Não é recomendado. Assim, vamos colocar um ponto bem interessante. Existe um relato na Alemanha de bombeiros que foram fazer isso, se eu não me engano, está até no site da Global Tech, que ela relata sobre um A caso. Global Tech é A representante representante. Difoterine Isso, aqui no Brasil. ela relata um caso em que praticamente os bombeiros foram fazer um atendimento a um autoextermínio, né? Então ele utilizou. Normalmente, autoextermínio são utilizados venenos com facilidade de aquisição, como por exemplo, nesse caso foi um raticida. Então, os raticidas, os venenos em geral, até o que nós usamos aqui no Brasil, normalmente eles são oriundos de dois grupos, que são os organofosforados e os carbamatos. Então, esses dois grupos, eles fazem parte das classes de risco mais perigosa catalogada pela ONU. Então, são substâncias realmente de alto teor de nocividade. E essa pessoa ela fez a ingestão. Conforme essa pessoa fez essa ingestão, o que aconteceu? A decisão do responsável dos bombeiros foi dar o difoterine para aquela pessoa ingerir. Uhum. E assim que ela fez a ingestão, levaram para o hospital e essa pessoa sobreviveu. Então, existe um comentário até que praticamente o difoterine ele estaria sendo utilizado, não se tem tanta evidência, e não é para fazer, né? Tá. De pegar aquilo dali e tentar utilizar como fonte, como banco de dados, para verificar se aquilo dali ele tem possibilidade de ingestão. Então é algo que foi citado, né, mas não é algo com evidências. Então é um caso isolado. Então, assim, ele é para ser utilizado de forma externa. Externa. Então é bem. Como diz até o próprio fabricante. Exatamente. Né? Então, assim, inalar, fazer ingestão dele não é recomendado. A vantagem dele, como eu comentei, ele é um neutralizante. Então, se você taca ele em determinada localidade, ele vai agir em cima do produto, não em cima do teu tecido. Então, ele não tem como objetivo tratar o ferimento. Ele tem como objetivo neutralizar o produto. E quando nós falamos de neutralização, como eu falei, a água, ela reduz quantitativo e volume. A neutralização, ela torna a substância em uma substância inócua. Então, ela muda essa característica. E, da mesma forma, existe também a degradação. A degradação é quando eu utilizo um contraquímico, fazendo com que aquela substância ela se torne uma outra, podemos dizer assim, inofensiva. Como, por exemplo, se eu pegar ácido clorídrico e misturar com hidróxido de sódio. Ou com xixi de cachorro, né? Porque eu tenho um canicorso, ele urina 2 litros. Você já toca ali, você faz um gás. Então, se você jogar ali, onde tem alguns riscos, né? Limpa, mas vai fazer faz um gás ali. Nesse caso, você com álcool também, né? Você muda a propriedade do produto com questões de criar substâncias terciárias. Isso é muito comum em eventos residenciais, né? Então, por exemplo, quando você compra um cloro, esse que você vai comprar dentro do supermercado, normal, que a gente compra, ele varia de 1,5 a 2,5, sendo 2,5 aqueles mais caros de qualidade. E aí vou chegar no cloro, hein, daqui a pouco. Legal. E aí, o que acontece? Tem bastantes acidentes desse em casa, porque tem gente que gosta de usar cloro para limpar. Não, mas todo mundo usa. Mas tem gente que exagera, não é o meu caso. O meu primo até mandou perguntar isso. Então até a pergunta aqui do meu primo, quer saber que ele usa muito cloro. E aí, para limpeza, se a gente tem problema com limpeza e depois um fato que aconteceu há um mês, é surpresa, eu conto depois se explicar isso aí. Beleza. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Tá? A relação de químicos residenciais. São os químicos residenciais. As pessoas têm hábito de comprar essa cândida, né? Então, assim, é bem importante separar os pontos do seguinte. Quando nós falamos sobre o cloro,
Na verdade, o que nós compramos no supermercado, ele é hipoclorito, né? Então, o hipoclorito, o cloro, você não tem como manipular ele em residência devido à origem dele, ou seja, o cloro ser um gás. Então, por ele ser um gás, ele não tem como ser manipulado de forma O regular. hipoclorito. Então, aí você tem o hipoclorito, que inclusive teve o caso da moça que faleceu na É isso que eu piscina, ia né? falar É agora. esse? Esse. Então, o caso da moça que faleceu na piscina e tem a água sanitária. Então, o que muda em relação a esses aspectos é o quê? O hipoclorito de sódio, ele é trabalhado com o ácido, o cloro em si e soda. E ele se torna o hipoclorito de sódio. E a água sanitária, ela é o hipoclorito de sódio mais diluído, com um maior volume de água. Porém, o que acaba acontecendo é, quando você pega o hipoclorito e a própria água sanitária, ela tem uma propriedade ativa do cloro que pode variar até 17% de cloro. E ele continua ainda com a mesma propriedade. Então, dependendo do tipo de química que você faz, como por exemplo, o que acaba ocorrendo, teve no ano passado, eu vi duas situações que eu uso até em aula, de uma moça na Bahia, se eu não me engano, não me recordo bem o estado, que ela fez o quê? Ela pegou a água sanitária e misturou com alvejante. Alvejante, ele é a base de amoníaco. Amoníaco Amônia. e cloro eles são totalmente reagentes. Então, eles vão se misturar e vão se tornar uma substância terciária. E o pior de tudo, eles vão praticamente pegar o pior do cloro e o pior da amônia e juntar em um produto só, além de se tornar inflamável, porque o cloro ele é um comburente. Então você ainda cria um problema maior ainda. E essa moça, infelizmente, ela acabou vindo a óbito. E isso é tão corriqueiro, tão comum, que menos de um mês depois, um rapaz também em outro estado acabou sofrendo a mesma coisa, só que ele conseguiu ser salvo. Então, são problemas que se tem. Porque o pessoal vai no banheiro e aproveita que já tá tomando banho e Vai pega lavar. lá e taga lá 1 litro lá, né? Taca, não dilui, porque você tem que diluir mesmo aquela concentração. Aí tem Exatamente. aquele vapor e fica tomando banho, ele pode não ter uma situação tão grave, mas e depois, né? Que é Exatamente. uma pneumonia química? Perfeito, porque o problema todo é o quê? Ah, alguns produtos que são misturados, ou até mesmo a liberação dele em si, ele vai gerar uma alteração fisiológica. E dentro desse ponto, quando você tem mistura, mesmo que só tenha um percentual, vamos colocar assim, um percentual baixo do cloro, ele tem essa possibilidade de liberação. Então, quando você libera ele, você inala o gás cloro. E quando ele entra no teu organismo, ele se torna ácido clorídrico. E a ação dele vai ser o quê? Liberação exotérmica internamente e, ao mesmo tempo, fazer a liquefação da hemoglobina, perdendo propriedade e capacidade de coagulação. Um exemplo bem claro disso, nós tivemos na Segunda Guerra, nas guerras de trincheiras. Primeira e Segunda Primeira e Guerra, Segunda que Guerra. usava o gás cloro. Exatamente. E aí, pensando em gás cloro, porque assim, clubes e academias compram aqueles galões que de 30 ou 50 litros, Exato. que ele vem de 12 a 13%. Isso é um procedimento padrão que eles fazem, tranquilo. E aí tem o pó, que ele varia de 25 a 65. Exatamente. E aí o que aconteceu, por exemplo, naquele incidente, né? Uhum. A vulgo acidente lá da academia, que deixou aquele cloro elevado no ambiente. Quiser, fique à vontade. Exato. Aquele evento dali, quando ele ocorreu, foi até interessante, porque interessante tecnicamente, tá? Até me justificar para Sim, falar assim, não, mas poxa, antes de... Não interrompo nunca, jamais interrompo aqui meu entrevistado. Mas antes de falar para você, eu vou fazer duas comparações, aí você encaixa aí. claro, Quando eu legal. pego indústrias e empresas e vou ver todas as normas, altura 35, espaço confinado 33, eletricidade é 10, equipamento é 12, aí eu vejo toda a parte de produto químico, todas as ABNT, todas as normas que eu tenho. Aí uma pergunta leiga. Quando eu olho academia, clube, escola, eu não vejo, eu não consigo, a gente não vê qual que eu tenho. Lei Lucas? Eu tenho o quê? Eu tenho tem as normativas de vigilância sanitária. Sim. Completa, que é o professor Fábio vai agora. Então, a questão do tratamento de piscina, ele tem exigências, como, por exemplo, a questão de profissionais que sejam capacitados para tratamento de piscinas. E que tem que ser regulamentado via Conselho Regional de Química, né? Exatamente. Então, assim, não é simplesmente pegar e tratar.
Ou seja, pegar e jogar o produto ali, que foi, ao meu ver, foi o que ocorreu ali. Então, esse profissional, quando ele é capacitado, como o termo, eu não sei como é que chama aqui em São Paulo, mas lá. Tem uma capacitação que é feita para o tratador de piscina, Isso. mas mesmo assim tem que ter uma RT ali, tem que ter um profissional que vem a cada 6 meses, um ano ou menos, né? Para poder fazer Isso. essa E essa verificação. regulamentação fica aí via vigilância sanitária com as suas leis, né? Mas nós temos lei federal que fala sobre piscina também, mas ela fala mais sobre ralo, que é a 14.327, ela fala sobre... Bem específica para ralo, né? para tampa de anti-sucção. Só que nós temos um problema grande relacionado a quê? Assim como as pessoas fazem mistura em residência, né? Igual nós comentamos agora, também tem aquela condição de que as pessoas em ambiente de trabalho, quando manuseiam químicos, elas acabam fazendo praticamente a mesma coisa, né? E foi o que aconteceu. Então, existem algumas regras em relação à utilização desses produtos. E o cloro em si, teoricamente o cloro, né, o hipoclorito que é utilizado, quem já teve oportunidade de ver nas bombonas, assim, o Walter tem uma intimidade boa com isso, né? A questão da paixão pela água, né? Pela água. Então, já conhece. Se vocês observarem bem a questão da coloração, você vê que até a coloração dela já é uma sugestão meio mórbida, né? Só uma coisa que eu gosto de citar aqui. Existe um livro muito conhecido mundialmente chamado Bíblia, né? E esse livro, são 66 livros, ele tem um último livro lá que fala sobre 4 cavaleiros, né? Não sei se do Apocalipse. Do Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem o da morte. Não sei se o pessoal vai conseguir lembrar, mas qual a cor do Cavaleiro da Morte? Amarelo. Né? Na tradução, né, ela está mais próxima a amarelo. E quando você pega na literatura, né, na tradução realmente do hebraico, ela está lá como chamado de clóris. Né? Ou seja, a tradução do hebraico para o grego, ela está como clóris. Clóris era a deusa da natureza e que se referia a uma cor esverdeada, amarelada. E ela também tinha A fumacinha verde e amarela é sair da Leão da Montanha, tá né? conseguindo... Sair de lá, você corre pra cá. Exatamente. É o que eu aprendi. E ela tinha uma ligação também com essa mesma clóris, ela tinha uma ligação com as cores de doenças, né? Na verdade, a tradução seria a questão do amarelo esverdeado, só que em um termo mais agressivo, amarelo cadáver. Então, o próprio nome do produto, ele já é oriundo de algo, né, que vem com uma tradução que um nome milenar, né? Um nome milenar, que no hebraico, igual a gente estava comentando agora, no hebraico ele é chamado de clóris. No grego, eles vinculam clóris em relação à deusa da natureza, que também pode ser chamado como coloração de cloros, que é verde, um verde esverdeado. Então, na verdade, esse cavaleiro ele é citado como uma questão do amarelo cadáver, que é muito parecido com o nosso. Então, você já vê praticamente que é algo realmente agressivo. Então, existem métodos para ser tratado, como, por exemplo, as pessoas normalmente fazem o tratamento à noite, quando encerrou o expediente, joga o hipoclorito, né, ali e deixa a piscina batendo. Por quê? Esse volume de cloro, quando ele está dentro do hipoclorito, o cloro em si, ele tem uma facilidade muito grande de ser evaporado. Então, ele é perdido rapidamente. E com isso, o que acaba acontecendo é que ele tem a liberação dos vapores. E como o ambiente está quente, a dissipação dele acaba sendo bem maior. Resultado, aquela moça não só ela, mas as outras pessoas que acabaram entrando ali, quando mostra o rapaz que está fazendo o preparo, você já vê ali claramente, ele jogando um pouco de água, sacudindo, dá para reconhecer aquele procedimento, né? E você começa a ver a liberação dos vapores ali. Então está numa alta concentração. E depois ele joga ainda com pessoas nadando. Então a tendência é o quê? Que como a piscina era uma piscina aquecida, ela iria ter a liberação desse cloro e as pessoas iriam inalar e teriam consequências. O vapor ainda potencializou. E toda piscina aquecida, ela faz esse tipo de vapor, às vezes. Exatamente. Então, o cuidado é maior. Esse não é o primeiro caso. A gente já teve um em Campinas, a mesma situação. Isso. E já teve outros casos por acidente. O cara lavando, e aí a tampa do cloro estava baixada, tacou água. Aí a água entrou, fez aquele vapor,
num espaço confinado. E esses espaços, eles não são ventilados, são espaços fechados ali, que eles colocam Exatamente. tudo, não é ventilado. Muitos que lidam com isso não usam máscara facial, que é a semifacial, e com Semifacial. até que você passou para mim, lembra que a gente já conversou? Foi que nós conversamos sobre isso. Conversamos Né? sobre esse assunto, né? Que tem que ter Os filtros para e é filtro ácido, né? para ácido, né? Um filtro específico. Então, assim, o cuidado que se tem em residência não é um cuidado grande. A dona de casa, a maioria das vezes, ela não sabe o que deve ser feito, ela considera um produto de limpeza comum. E a maioria das pessoas, elas acabam fazendo o quê? Principalmente nesses fatores de residência, é o quê? É misturar o produto ou para ele se tornar mais potente ou para ele preservar a ação dele, né? Ou seja, se tornar, se manter ali. E muitas das vezes as misturas que são feitas, elas são misturas reagente, onde vai liberar ou tricloramina, ou vai liberar propriamente o próprio cloro ali, o gás cloro mesmo, no percentual menor dele, e acabando levando as pessoas a uma pneumonia química, edema agudo de pulmão, uma intoxicação e asfixia. E você não tem só o cloro, você tem ali outros tipos, né? Tem E você tem o redutor, você tem elevador de pH, redutor, elevador, Exatamente. você tem barrilha que é para decantar. Não você, é somente o cloro, não né? é só o cloro que tá ali, você tem um monte de outras coisas ali. Exatamente. E ainda tem um problema, ainda que as NRs aí você deve lembrar, me esqueci, não sei se é a 6, eu acabei esquecendo, peço desculpa, que você vai falar ainda do colaborador que está envolvido com essa parte química, em que ele não usa os EPIs adequadamente, só que ao longo prazo, a médio a longo prazo, ele vai sofrer problemas usando essa parte. Porque acaba tendo o seguinte, quando nós falamos sobre de produtos perigosos, existem produtos que... A questão da toxicidade ela é baseada numa coisa chamada capacidade relativa. A capacidade relativa é como que aquele produto vai acessar o teu organismo. Então, nós vamos ter ali a questão de quantidade, concentração, dose, tempo de exposição e resistência do organismo. Então, nós temos esses 5 perfis. Ao mesmo tempo, existem algumas substâncias que não precisam necessariamente de tudo isso. Ela já tem na sua natureza, igual você comentou, a alteração dos pHs, né, como mais baixo, então ele se torna um ácido, mais alto, ele vai ficar alcalino e vai virar uma base. Praticamente ele já é intrínseco, já é da natureza dele, qualquer forma de contato ele gerar um dano. E alguns danos, eles podem ser agudos, ou seja, você tem o contato com ele e tem uma morte imediata, e outros eles podem ser crônicos, ao qual você vai desenvolvendo o problema, né, a patologia, né, com um determinado tempo. E muitas das vezes você tem essa exposição e nem percebe, ou seja, quando chegar num tempo mais crítico, né, mais para frente, e você identificar aquele problema, você não vai nem lembrar, às vezes, que é a origem dele. Então, são alguns complicadores que se tem nesses eventos. Puxa, que legal. Estou conversando aqui com o Fábio Barros. Fábio, eu tenho uma outra pergunta para você, se a gente vai mudar de assunto agora totalmente e voltar para a parte de pré e intra, pré-hospitalar e intra-hospitalar. Eu vou fazer uma pergunta como leigo, tá? O CCIH do hospital é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Uhum. Aí, assim, como que você, Fábio, vê o Centro de Controle, né, de Infecção Hospitalar, e como que você vê ele na integração com esses de emergências químicas? Eles têm um papel ou eles ficam fora? É uma pergunta. Eles ficariam fora ou eles fazem parte do time quando eu tenho... Porque eu vou estar recebendo esses pacientes. Uhum. Eu tenho a preocupação no pré-hospitalar, está chegando um cara lá que teve um motoqueiro que caiu, ralou as costas inteiras para septemia ou choque séptico. Uhum. Existe uma preocupação deles. E aí a pergunta, como é que fica a emergência química numa situação dessa de desastre? Como é que seria o papel deles? Ou eles estão fora desse quadro ou não? Acaba sendo algo muito parecido. Por quê? Quando nós falamos sobre formas de triagem, igual nós comentamos, o ideal é que a vítima ela chegue no hospital pelo menos com a primeira redução de contaminantes. Então, existe esse primeiro papel. Só que quando ela chega no hospital, é importante que ela passe por uma segunda revisão. E, inclusive, que os próprios profissionais de saúde estejam protegidos contra aquele Nível produto. C. Exatamente. Mas No mínimo, o nível C. Nível o quê? O nível C. Nível C, ele... Eu sei o que é C, mas O o nível pessoal não acha que não sabe o que é C. Tá, Vai, o- brincadeira. o- Eu acho que eu não sei se eles fazem isso, nunca vi. Então, o nível C ele seria o quê? Dentro das classificações de proteção para produtos perigosos, nós temos níveis, são baseados em níveis,
conforme a questão Tem de um pintor agência muito bom na minha cidade, que ele só pinta carro de nível C. de nível C, né? Ele usa roupinha Pô, então tá bonitinha, certinho, tá? com máscara, Tá tudo legal. bonitinho. O intra-hospitalar ainda eles não estão preparados para isso. Como você vê? A gente viu isso no Covid e a Exatamente. gente viu recepcionando os caras só com máscara e facial e chegando, e vocês trazendo os caras com nível C todo bonitinho. Aparamentado. E aí, numa emergência química, qual é o risco de entrar? Porque eles não estão vendo isso aí. Eles têm um monte de coisa para ver, mas não chegaram nesse cenário ainda. Então, Teve alguma. Você foi em grandes hospitais, você não quis falar, não tem problema. Mas assim, o que eles comentaram sobre isso? Então, existem algumas localidades ao qual eu posso citar um aqui, que ele tem um preparo fantástico. Inclusive, é uma referência que é o Hospital Marcílio Dias, da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Então, eles têm um preparo para esse tipo de acolhimento, né? Aqui em São Paulo tem também deixar preservado o nome da Claro. instituição, mas praticamente eles têm também esse preparo para esse tipo de ação. Com isso, o que acaba acontecendo ainda não é uma realidade, mas esse nível de proteção, conforme nós estávamos comentando, o nível C ele é o quê? Ele requer menor proteção respiratória, menor proteção cutânea. Mas quando nós falamos menor proteção, não quer dizer que seja desprotegido. Então, existe uma roupa para proteger esse profissional e, ao mesmo tempo, também máscaras com filtros específicos para o produto. Com isso, na contramedidas, eu tenho opções de eu isolo a vítima ou eu isolo o setor que ela está. Aí é onde entra a área hospitalar de isolamento para infecção, onde praticamente a estrutura ela pode ser modular para poder receber esses pacientes de forma que não entre nada e que não saia nada dali de dentro. Então, é uma medida de bloqueio. Com esse bloqueio, pós o processo vamos dizer, de redução de contaminantes, ali dentro é importante o quê? Porque das maiores preocupações é o quê? Quando nós falamos de infecção, ela está muito ligada à questão de micro-organismos. Então, eu preciso preservar ela de qualquer outro contato externo ou que o que tiver do lado de fora ela entre e potencialize o problema. Não é muito diferente de um produto perigoso, que praticamente, dependendo do tipo de produto, ele pode continuar ainda liberando substâncias, né? Vamos dizer assim, dependendo do tipo de produto, se ele não tiver sido bem reduzido, neutralizado, então ele vai precisar realmente de um isolamento também. Então, seria algo que estaria interligado. Então, precisaria de um setor muito similar a esse. E as pessoas que estiverem ali dentro, elas também precisam desse nível de proteção. E esses ambientes, normalmente, eles precisam ter uma troca de ar adequada, os profissionais que vão estar trabalhando ali dentro, eles precisam de uma proteção dentro de um ambiente que seja respirável, um isolamento realmente, literalmente um isolamento. Então é praticamente muito similar. Mas eu preciso, até ela chegar dentro dessa área, para poder se manter estabilizada junto com esses profissionais que vão estar atuando ali, preparado para o acolhimento, ela vai precisar passar por um circuito ainda de redução de contaminante. E tem uma regrinha que é o seguinte: vítima não se torna paciente até ser descontaminada. Enquanto ela não for descontaminada, tiver a redução do contaminante, ela continua sendo uma vítima. Após passar por esse processo, ela se torna um paciente. Aí eu entro com tratamento definitivo. Já está na hora da gente começar a discutir isso, entre e pré junto, né? Exatamente. Já está na hora. Exatamente. Puxa vida, grande Fábio. Fábio, me conta aí um perrengue seu aí, porque você deve ter vários na vida, aí, um que te marcou. Que me marcou? Bom, vamos dizer assim, esse foi o que mais me marcou mesmo, assim, estava até conversando mais cedo, né, sobre isso. Uma das histórias que mais, dos eventos que mais me marcou foi o evento da região serrana, né? Então, o evento da região serrana que envolveu Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, ali tem várias histórias, mas dentre as que me marcaram, uma delas foi a questão de uma residência que nós entramos para poder tirar uma senhora junto com uma criança. E, nesse caso, a recomendação, inclusive nós estávamos recomendando para todo mundo que entrar amarrado, né? Entrar ali de forma que pudesse ser puxado. Então, a ideia era que não entrasse. E, nesse momento ali, o que acabou acontecendo foi que, conforme nós entramos, né? E fizemos o resgate dela, alguns documentos dessa criança, e conforme nós tiramos, momentos seguintes, assim,
logo acabou vindo a desmoronar aquela casa. Então, assim, foi uma questão assim de pouco espaço de tempo, né? De A, segundos. E era uma criança. era uma criança e a mãe, né? Isso aí foi algo que Te marcou. que marcou Te bastante. marcou, então por isso que você quis fazer aquele trabalho com jovens e crianças? Não, também não foi só por isso. Esse trabalho que você fez na Defesa Civil, que você usou jovens, como que foi essa história? Os guardiões que você chamava? Na verdade, foi um projeto que nós criamos na cidade de Valença pela Defesa Civil, que foi a questão de alunos informados e escola resiliente. O projeto, inicialmente, ele era exclusivo para criança, né? Para os alunos. Por quê? Facilidade de assimilação e você tem uma facilidade maior de informar e mostrar a importância. Esse evento, ele acabou fazendo o quê? Acabou despertando tanto o interesse dessas crianças, que acabou estendendo para os professores e, de uma certa forma, ele acabou chegando também para os pais, ao qual também nós conseguimos montar classes, né, que envolvia apenas os pais. E isso acabou sendo algo muito bacana. Então, dentro desse período, né, que ficamos fazendo esse projeto, eram turmas gigantescas, né? Eu tenho fotos aí no meu Instagram de alguns eventos de turmas ali entre 300 e 400 pessoas participantes. E ali nós fazíamos o quê? Dávamos informação sobre primeiros socorros. Essa parte ela era bem interessante, que nos primeiros socorros, como nós temos muita crença, né? Nós dávamos mais ênfase do que não fazer do que propriamente do que fazer. Sim. E isso daí iria reduzir muito os eventos agravados, né? E, ao mesmo tempo, nós conseguimos o quê? Fazer com que as pessoas tivessem uma consciência muito maior e até mesmo saber a quem solicitar quando fosse precisasse. Porque existe uma confusão muito grande ainda no SAMU, eu pude acompanhar bastante isso, de pessoas não tá se sentindo muito bem, liga para o SAMU somente para poder dizer, não, que hoje eu tô meio indisposto, eu queria verificar, vou até brincar, né, entre aspas, tirar a pressão, né? Tirar a pressão. Então, tinha muito disso. Então, lá nós conseguimos fazer um trabalho muito grande com a comunidade e isso deu uma conscientização muito melhor. Nós tivemos um resultado muito bom, porque as pessoas acabavam acionando o bombeiro, que tem lá o SAMU e a própria Defesa Civil por coisas que muitas das vezes não faziam parte do escopo de trabalho. Como, por exemplo, o vizinho jogou lixo na minha casa, ele está jogando. Isso daí você tem que resolver com ele, não é com a Defesa Civil. Sim. Então, isso mudou muito a questão comportamental. Só que é um trabalho que ele precisa praticamente ter uma continuidade. Ele não é Sim. algo que começa e Os para. frutos vêm a médio e longo prazo. Exatamente. Não é a curto, né? E é importante, assim, como não só como isso é um problema, a gente não vai entrar nesse mérito, mas é uma coisa que deveria ser revista, porque existem várias situações em gestões anteriores que são boas e praticamente elas deveriam ser dado continuidade, não parar um projeto que ele está sendo positivo e começar outro simplesmente porque mudou a gestão. Então isso daí é uma falha muito grande que acaba acontecendo em várias defesas civis. Em várias defesas civis. Isso é um problema muito grande. Essa é a parte ruim, né? Essa é a parte horrível, né? Nossa. E o papo tá gostoso demais. De cara, quem te inspirou? Não é para se gabar, não, hein? Vou colocar, não é para se gabar, não. Eu digo hoje para todo mundo, e na verdade não é que ele me inspirou, ele me inspira até hoje. É uma pessoa que eu tenho como referência, isso eu encho a boca e falo assim com toda a propriedade. Eu digo que eu só consegui desenvolver, praticamente graças à visão apresentada por essa pessoa e consegui acompanhar durante muito tempo, né? Então, praticamente eu demorei, vou dizer assim, praticamente uns 13 anos para conseguir trabalhar com essa pessoa. Hoje eu trabalho com ele e ainda continua sendo a minha referência. É lógico que tem vários outros profissionais que eu admiro, mas assim, a minha inspiração hoje e que eu uso como referência e que eu tento me aproximar como profissional é o Jorge Alexandre. O Jorge Alexandre.
Que Acho que eu legal. vou tentar ganhar uma promoção agora. Tá devendo. Jorge está devendo, hein, Jorge? Jorge está devendo aqui pro Fábio Barros. Então, assim, foi conforme eu comentei, né, no início. Ele, quando eu assisti a palestra dele, foi algo realmente fantástico, assim, que eu tinha uma visão sobre a emergência. E quando eu sentei ali, foram 30 minutos de palestra só. 30 minutos ali, praticamente, ele mudou todo o meu conceito e minha forma de ver a emergência. E com isso, o que acabou acontecendo foi que eu coloquei como objetivo ser um profissional próximo a ele, né? E praticamente a minha busca de capacitação, então, ele me mostrou uma forma diferente de ver. No início, você perguntou como que eu consegui chegar nessa condição, foi porque quando eu fui fazer a parte de emergência médica, eu tive aquele conceito e fiquei mais. Na verdade, eu fiz isso logo pós ele, né? Então, assim, mudou a minha condição de visibilidade. Eu consegui entender que para cada tipo de atuação existe um atendimento de forma diferenciada, não é a mesma coisa. Então, eu era limitado em relação àquilo dali. Hoje, eu tenho um conceito muito mais diferente e muito mais bem elaborado, estruturado em cima disso. E praticamente, depois desse período que eu assisti, eu fiquei fazendo o quê? Acompanhando as revistas, né? Lendo o quadro que ele escrevia, as matérias dele. Na época, a internet não era a coisa tão fácil, né? E então hoje praticamente eu costumo falar, todo treinamento que eu vou ministrar junto com ele, praticamente eu estou aprendendo cada vez mais. Então é algo que a recompensa ela demorou 13 anos para chegar, mas ela chegou. Então eu me sinto hoje muito grato e é minha referência, minha inspiração. E é assim, quem eu tenho para poder citar. Então não tenho outro nome para poder distribuir. Tem outras pessoas que eu admiro bastante, né? Mas assim, como referência que me inspira profissionalmente é o Jorge. Poxa, que legal. Quer deixar uma mensagem para nós aí? Bom, Contato seu, tem o meu Insta, né? Instagram, Meu Fábio. Instagram é @Fábio_Barros_oficial. Então, quem quiser me seguir lá, tem alguns videozinhos curtos, né? Meio que explicativos. Tem alguns treinamentos que eu ministro de forma online também, bem, bem explicado também. E praticamente manter um bate-papo. Pode ficar bem à vontade lá, chama lá, fica bem, bem tranquilo. E eu costumo dizer o seguinte, né? Um lema que eu tenho levado muito hoje. A ciência, ela explica os fenômenos, né? A técnica, ela estrutura o trabalho, mas a prudência é o que vai te levar de volta para casa. Então, isso aí é algo que tem que ser bem, bem enfatizado, né? Que Então, eu bom. gosto de deixar esse recado aí. Vamos chegar vivo em casa. E hoje, vamos chegar vivo em casa. E hoje eu conversei com essa figura icônica, gente finíssima, Fábio Barros, um consultor na área de emergência. Seja muito bem-vindo das próximas vezes. Adorei conversar com você, Fábio. Obrigado. Nós tivemos uma visita especial também da Vilma também, que é grande parceira também. Obrigado, Vilma, pela sua presença no nosso auditório aqui. E o Emergência Entrevista fica aqui.